Gente, dando continuidade, os pronomes demonstrativos. Se tem um conteúdo que é amado pelas bancas de concurso, pelos professores de português, quando o assunto é pronome, é esse tipo de pronome, os pronomes demonstrativos, porque eles são muito importantes. Agora, se a gente fosse entrevistar pessoas na rua, a gente ia perceber como as pessoas utilizam um e outro como se fosse a mesma coisa. Este, esse, se usa como se fosse a mesma coisa. Esses tempos atuais são preocupantes. Essa frase está certa? De acordo com a gramática, ela comunica. Eu sei que você entendeu tudinho, mas eu estou querendo gramaticalmente falando, tá certo? Quando a gente diz, por exemplo, nesse ano eu vou atingir meus objetivos. Eu espero que você atinja seus objetivos, assim como eu quero atingir os meus. Mas gramaticalmente, essa frase está certa? Essas e outras perguntas, o estudo teórico desse assunto tão importante para você falar, para você escrever corretamente, conhecendo esse assunto, você tira muitos probleminhas do seu dia a dia. Então, os pronomes demonstrativos já ficaram explicados no vídeo anterior, são pronomes de primeira pessoa. Desculpe, deixa eu corrigir isso aqui. Os pronomes demonstrativos são os de primeira pessoa, este e suas variações. Os pronomes de segunda pessoa, esse e suas variações, ou seja, essa, esses, essas e isso. E o pronome de terceira pessoa, ou os pronomes de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Tem cada uma desses pronomes, ou seja, os pronomes de primeira pessoa, tem uma forma invariável, que é isto. Os pronomes de segunda pessoa têm uma forma invariável, que é isso. E os pronomes de terceira pessoa têm uma forma invariável, que é aquilo. Esses pronomes são estudados conforme 3 aspectos. O primeiro aspecto, vamos lá, em relação ao tempo. O tempo cronológico, o tempo, esse tempo que rege as nossas vidas, né? O tempo do relógio. O tempo do presente é utilizado com os pronomes de primeira pessoa. Então, se eu digo este dia, porque está acontecendo ainda, o dia ainda não acabou. Então, eu digo este mês, porque ainda não acabou. Eu digo este ano, porque ainda não acabou. Eu digo este século, este milênio. Em quaisquer tempos que se faça referência ao presente e você situa esse tempo, você demonstra, você vai utilizar os pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Viu como é importante? Tudo que tem a ver com o presente. Então, nesta hora, eu quero que você faça esse exercício nesta hora. Ou seja, vamos imaginar que seja 15 horas da tarde, uma mãe falando para o seu filho, eu quero que você faça esse exercício nesta hora. Então ele tem que fazer o exercício em que hora? Às 15 horas, ou seja, no transcorrer dos 60 minutos que vai... Eu não vou especificar porque é muito para minha cabeça, mas é durante a hora das 15. Ou seja, das 15 às 16. Porque foi o tempo do presente. Tá certo, gente? Muito legal isso. Os pronomes de primeira pessoa fazem referência ao tempo presente. Ou seja, 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 1 século, 1 milênio. Todo o transcorrer do tempo que faça referência ao presente, usemos os pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Os pronomes demonstrativos de segunda pessoa fazem referência ao passado, a um passado recente. Por exemplo, essa semana, a semana anterior a esta. Passado recente, pronomes de segunda pessoa. E a um passado bem remoto,
bem distante do momento atual, vamos usar os pronomes demonstrativos de terceira pessoa. Então, na minha infância, eu jogava bola. Naqueles tempos, não se sabia. Naqueles tempos, eu não percebia como a vida seria tão diferente quando eu ficasse adulto. Então, naqueles tempos, um passado bem remoto, bem longínquo em relação ao presente. Então, eu agora fiz uma explicação legal, muito útil com relação à aplicação dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Tempo cronológico, tempo das ações, tá certo? Em relação ao espaço, vamos agora entender em relação ao espaço. Lembra que eu falei que os pronomes de primeira pessoa fazem referência ao emissor? Os pronomes de segunda pessoa fazem referência ao receptor e os pronomes de terceira pessoa ao assunto. Então imagine que eu estou falando, então eu digo, esta sala é ampla. Eu digo, esta sala. Eu digo, esta casa, se eu estiver nela. Eu digo, este bairro. Eu digo, esta cidade. Eu digo, este país. Eu digo, este planeta. Em qualquer espaço em que o eu esteja presente e ele estiver falando, é necessário que se utilize os pronomes demonstrativos de primeira pessoa. E também para demonstrar os objetos que estão perto dele. Então eu digo esta camisa, eu digo esta mão, eu digo qualquer objeto que esteja perto da pessoa que fala, utiliza-se os pronomes de primeira pessoa. Lembrando ou explicando que os pronomes eles se contraem com preposições. Principalmente as duas preposições que mais são contraídas é a preposição em e a preposição de. Então eu posso dizer, por exemplo, em mais esta, nesta, de mais esta, desta. Então eu digo nesta camisa, só eu coloco a mão. Vamos imaginar um exemplo assim. Então, tudo que faça referência a objetos próximos à pessoa que fala, utilizemos os pronomes demonstrativos de primeira pessoa e conforme a regência da frase, conforme a necessidade, se nessa frase houver a necessidade de uma preposição, ela vai se contrair com esse pronome, mas que seja, uma vez eu demonstrando objetos próximos à pessoa que fala, utilizemos os pronomes de primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto, tá bom? Os objetos que estão próximos da pessoa com que se fala, ou seja, com o tu, com o você, vamos usar os pronomes demonstrativos de segunda pessoa. Então eu digo, esse seu jeito de agir não me agrada. Esse seu jeito, por quê? Porque o jeito de agir é da pessoa com quem eu falo. Imagine um objeto, um livro. Eu digo, esse livro aí é meu. O livro está perto de quem? Da pessoa que fala ou da pessoa com quem se fala? Da pessoa com quem se fala, porque se disse esse livro, tá certo? E em relação a objetos que estejam distantes, tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem se fala, vamos usar os pronomes de terceira pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Então, se eu digo, aquela porta ali, só o porteiro tem a chave. Então, entende-se a utilizar esse pronome, por isso que é importante, gramática ajuda e muito a compreensão dos textos bem escritos, porque os escritores conhecem esses recursos e eles utilizam com muita precisão. O pronome é uma palavra que traz exatidão ao texto, porque não deixa ambiguidade, duplos sentidos, tudo fica muito claro quando se usa corretamente os pronomes. Então, aquela porta ali, só o porteiro tem a chave. Entende-se que a porta esteja distante, tanto da pessoa que fala, como do seu interlocutor. Interessante também, gente, super importante, é a relação dos advérbios também com os pronomes. Como os pronomes de primeira pessoa fazem referência ao eu, então utiliza-se
em geral, o advérbio de lugar aqui. Então, aqui está este livro que eu comprei. Duas indicações de que o objeto está próximo da pessoa que fala. O aqui, o advérbio de lugar aqui, e o pronome demonstrativo este. Em relação à segunda pessoa, utiliza-se o advérbio de lugar aí. Aí está o seu filho. Esse garoto é inteligente. O garoto está próximo da pessoa com quem se fala. Então, com relação aos pronomes de segunda pessoa, utiliza-se o advérbio de lugar aí. E ali, lá ou acolá, com os pronomes de terceira pessoa. Lá está aquele jovem andante que vive a cantarolar seus versos poéticos. Entende-se que o garoto passa numa rua longe das duas pessoas que estão a conversar sobre ele. Ok? Então, muito legal. Com relação agora ao texto. Também é muito interessante. Os pronomes de primeira pessoa fazem referência a informações que ainda vão ser mencionadas. Por exemplo, eu te digo duas coisas e são estas. Leia e procure entender totalmente o que você está lendo. Observe, eu tenho duas coisas para dizer e são estas. Aqui caberia até uns 2 pontos. Leia, primeira coisa, e procure entender o que você lê totalmente, segunda coisa. Eu te digo isto, 2 pontos. Siga seus sonhos. Então, com relação a informações que ainda vão ser mencionadas no texto, pronome de primeira pessoa. Em relação a informações que já foram mencionadas no texto, usa-se pronomes de segunda pessoa. Duas coisas são importantes: ler e entender totalmente o que se lê. Essas duas atividades são indissociáveis. Essas duas atividades. Que atividades? Ler e entender o que se lê. Se eu leio e não me esforço por entender exatamente o que eu li, eu posso dizer que essa atividade ela foi, assim, em grande parte, em vão, porque ela não vai gerar utilidade. O texto ele tem que gerar utilidade na medida que eu o entendo e aquele entendimento se transforma em significado e muda a minha vida. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. E os pronomes de terceira pessoa nessa história? Os pronomes de terceira pessoa, eles são utilizados para fazer uma relação com o pronome de primeira pessoa em uma sequência de nomes. Por exemplo, Cíntia e João são meus primos. Este mora em Belém, aquela em Recife. Observe a relação. Eu coloquei uma sequência de substantivos, ela e ele. Este se refere ao mais próximo, e no caso é ele, João. Este mora em Belém, aquela o mais distante, aquela em Recife. Ok? Galera, esse assunto é super importante, interessantíssimo, cai muito em prova. No livro de vocês tem uma tabelinha, tá certo? Explicando os pronomes e as suas aplicações em relação ao tempo, em relação ao espaço e em relação às informações do texto. Dê especial atenção a esse tipo de pronome. Todos os pronomes são muito importantes, mas esses pronomes aqui que eu falei são especialmente cobrados em provas, tá bom? Um abraço.